Bom, então, me apresentar para vocês aí, eu sou o Eric Sanches, tenho formação em engenharia mecatrônica, como o professor Carlos falou, né, desde cedo, aí, desde os 14 anos, todas as minhas formações são relacionadas aí à área de manutenção. Sou pós-graduado já em gestão de projetos, atualmente estou cursando dois MBAs, um de gestão empresarial e outro de gestão de pessoas. Tento fazer um link, parte do material é mais ou menos nesse triângulo aqui de gente, projetos, empresa como um todo. Eu acho que tem muita riqueza nesses três pilares, né? Já tenho aí, comecei a trabalhar cedo, né? Já tenho quase 18 anos aí no ramo industrial, né? Trabalhei com metalurgia, trabalhei em usinas de açúcar e álcool, e já agora no mês de novembro fizeram 13 anos que eu estou na Dexco, né? Antiga Duratex. A maioria das pessoas conhece como Duratex, mas recentemente a gente mudou o nome do grupo, tá? Então, atualmente eu sou coordenador de projetos e manutenção. Tenho 5 pilares na minha área de atuação, e um deles que é muito forte e vai ser o foco mais pesado aí da área para o ano que vem, é essa parte de controle de custos. A gente chama de custo total, olhando o CAPEX mais o OPEX na manutenção, tá? Então, hoje na nossa rotina, a gente tenta trazer manutenção e projetos juntos, para que a gente consiga tirar algumas lacunas, eliminar alguns gargalos, e que um possa complementar o outro para que a gente tenha projetos cada vez mais ricos. Recentemente eu estive num workshop, né, da Traction, um parceiro nosso, e o palestrante fez uma provocativa bem bacana. Eu achei legal trazer para vocês, para a gente quebrar o gelo, descontrair, né? Quando a gente fala de dados, indicadores, medições, né? Muitas vezes a gente não sabe o que está medindo, né? Ou não sabe com o que comparar. Então, existem várias literaturas, várias formas de medir, e às vezes, dependendo do trabalho que a gente fizer, a gente pode cair em uma correlação meio maluca que não leva a gente a lugar nenhum. Então, aqui na brincadeira, né, traz a quantidade de verba investida, né, em ciência, espaço e tecnologia, com a quantidade de suicídios, mortes por suicídios e estrangulamentos e sufocamentos. Ele é totalmente correlato, graficamente, mas se a gente trazer para o contexto da vida real, é uma coisa que não tem nada a ver, né? Então, a gente vê bastante trabalho assim que a gente imagina graficamente que a gente vai ter um resultado bom, mas no fundo a gente erra, né? A segunda brincadeira é com um cara conhecido, né, o Nicolas Cage. Então a gente traz aí também o número de pessoas que morrem afogadas em piscina versus a quantidade de vezes que o Nicolas Cage aparece em filmes de Hollywood. E o Nicolas Cage aparece mais em filmes do que as pessoas acabam morrendo em piscina, né? A amostra é boa, é grande. É muito bacana fazer esse exercício, né, do que a gente quer medir, né, o quão é importante aquele dado que a gente tá buscando para saber onde a gente quer chegar. Se a gente medir errado, a gente não vai ter o resultado que a gente espera. Não dá para falar de manutenção se a gente relembrar um pouquinho aqui dos conceitos básicos, né? Então, tem a questão da evolução da manutenção na linha do tempo, onde a gente olha o primeiro nível, né? Se a gente dividir em 5, que é o quebra e conserta, o famoso manutenção corretiva, né? Mais à frente a gente vai ver isso em tendência ao longo dos anos. Depois do segundo nível vem os cuidados básicos de manutenção. Então, é quando a gente começa a desenhar um cenário, a gente começa a desenhar um movimento de PCM, digamos assim, um cenário de organização, para ir para um terceiro nível, que já são o início dos planos de manutenção. Já é um PCM maduro, com uma engenharia nascendo. Aí a gente parte para a otimização, que é quando a gente já tem essa engenharia madura, sendo o cérebro ali da manutenção, e o quinto seria a melhoria contínua, que nunca algo vai estar tão bom que não possa ser melhorado, né? É mais ou menos assim a nossa vida na manutenção.
Se a gente for olhar aí ao longo dos anos, né, eu tive um bate-papo muito rico com o professor Lorival Tavares. Ele deu uma aula para mim um dia em um dos trabalhos que nós fizemos juntos na Duratex, quando a gente estava implantando o SAP PM. Ele contou toda a trajetória dele, desde como enxergava-se manutenção lá atrás, e como ele enxergava a manutenção do futuro, né? Então, eu trouxe essa foto de um artigo do Mauro Júnior, coloquei aqui o crédito para ele, traz sempre coisas muito interessantes no LinkedIn, sempre com foco de visão de manutenção, muito bacana as postagens dele. E o professor Lorival me contou exatamente essa trajetória, então achei bacana a gente trazer aqui até para a gente fazer uma provocação, né, de como vai ser o futuro. Então, na primeira geração lá atrás, como a gente comentou ali em cima, é a corretiva, né, a hora que quebrou, estamos consertando, por incrível que pareça, eu fiz um estudo recentemente, com alguns networks que a gente fez, com alguns documentos que a gente recebeu, e a gente não foge muito disso ainda no Brasil, né? A gente vê que há muitas indústrias avançadas, mas há outras também bem atrasadas. A segunda geração, quando entrou a preventiva, ela era baseada em tempo, né? Apesar de ser a segunda geração também, a gente tem muito disso hoje. Onde eu atuo, a gente está começando a mudar isso. Hoje em dia, com toda essa tecnologia que vem evoluindo, ligas novas de aço, lubrificantes, não se faz mais necessário você trocar coisas por tempo, né? Isso custa. Então, um pouco a gente vai falar de custo, a gente tem que olhar para esse ponto assim, poxa, por que trocar uma vez por ano? Até quando, o que a gente consegue fazer de diferente para que a gente não precise fazer isso com uma certa rotina, é um próximo passo da evolução da manutenção, né? Então, na segunda geração, o PCM começa a entrar em ação para poder controlar essa preventiva baseada em tempo, né? Antigamente, em algumas nomenclaturas, trazia o PCM, né, como uma área de documentação técnica. Eu já li vários nomes sobre isso. Na terceira geração, já entra a preventiva baseada em condução, né? Que é você estressar um pouco mais o equipamento ali. Aí você já precisa ter um time um pouco mais maduro para poder já trazer nesse contexto geral ali uma questão de visão de criticidade de ativos, né? A manutenção preditiva também entra em cena com tecnologia, com instrumentação, ainda com o cara muitas das vezes indo em campo, que até pouco tempo atrás a gente ainda não tinha os sensores como a gente tem hoje, né? A engenharia trazendo essa visão da análise dos modos e efeitos de falha, que é o FEMEA, e também, depois que quebrou, entra a análise de falha e causa raiz, que esse, para mim, é um trabalho de engenharia que sempre que a gente faz, o sentimento de derrota, né? É muito ruim falar de coisas que quebraram. A gente desenha plano de ação para não acontecer de novo e tudo mais, mas a gente falhou, né? Então, com tudo que a gente falou de preventiva, de planos, de engenharia, quando o equipamento quebra, tem que doer fundo, né? Porque além de todo o custo, de toda a perca de produção, tem muito esforço nosso envolvido, né? E nem sempre o esforço é resultado. Então, em algum momento, o nosso método, a nossa disciplina falhou e o equipamento vem a falhar, né? A quarta geração já traz um toque especial, tem um ponto aqui que eu achei fantástico nesse artigo, que é essa parte da gente realizando menos com menos. Em algumas discussões, em alguns momentos de turbulência de produção, um dos meus mentores, né, criticava muito como a manutenção atua em grandes frentes, em vários serviços, e na hora que a linha voltava, a gente voltava sempre ou com os mesmos problemas, ou com outros problemas onde não tinha. Então, ele sempre trazia isso: poxa, vocês precisam ser mais assertivos, vocês precisam escolher o que vocês vão fazer, vocês precisam ter um método. Então, isso doía. Às vezes ele até falava assim, ó, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. E
em 2020, depois da pandemia, deu aquele boom nas vendas, né? E a gente acabou tendo que testar esse método porque a gente não podia mais parar. Então, a gente começou a se dedicar em preditiva, a gente começou a se dedicar em inspeções, movimentar a operação, todo mundo procurando defeito, a gente começou a juntar tudo isso, fazer uma matriz, montar planos de ação, colocar governança em cima, e na hora que parava a linha, em paradas que a gente tinha aí de 120, 130 pessoas atuando, a gente tinha 15. Fala, poxa, mas e todas essas outras pessoas? Essas outras pessoas acabavam mexendo em coisas que não estavam ruins. Então, muitas vezes, um cara que era uma pessoa não tão especializada, abria um mancal, entrava sujeira, deixava alguma coisa mal fixada, ou como eram muitas pessoas e poucas pessoas próprias para administrar, o cara falhava na inspeção, falava que fazia um equipamento e não fazia. Então, por incrível que pareça, quando a gente começou a fazer menos com menos, o nosso resultado disparou. Foi o melhor ano em rendimento horário, a gente chama rendimento horário a disponibilidade, que a linha teve quando a gente começou a usar essa metodologia. Então, foram 6 meses trabalhando dessa forma, dá muito mais trabalho do que você descarregar tudo que você tem para fazer e colocar um monte de gente para fazer, mas o fruto que a gente colhe é muito melhor. Você acaba realmente atacando aonde precisa. Então, a gente conseguiu ter uma economia de dinheiro fantástica com manutenção, a gente conseguiu ter excelentes resultados de rendimento, clima melhora, porque uma das bases de qualquer negócio são pessoas, né? E as pessoas, elas precisam estar motivadas para você conseguir ter bons resultados. Então, quando o resultado está bom, geralmente as pessoas estão motivadas. E quando o resultado não está bom, a gente precisa dar um jeito de motivar pessoas, né? Para conseguir alavancar resultados. Então, isso hoje virou um slogan da nossa área de atuação na Dexco, né? Realizar menos com menos é o que a gente está tentando juntar os métodos que já existem no mercado, não tentar inventar nada, mas criar uma governança, criar uma sistemática para que a gente possa aproveitar isso aliado com a indústria 4.0, que é um pouquinho que eu vou trazer ali no futuro. A manutenção centrada em confiabilidade, eu acho também que isso é fantástico, precisa ter um grau de maturidade muito bom para que isso dê certo, mas ela funciona. Projetos visando facilidade de manutenção. Um pouco mais à frente a gente vai trazer ali algumas ferramentas, né, algumas metodologias que a gente junta a projetos de manutenção. Até estava conversando com o professor Carlos aí alguns dias atrás. Isso é dado, né? Mais de 25% dos problemas na indústria são heranças de projeto, seja eles por um projeto mal executado, ou seja, uma alteração que a manutenção fez com viés de projeto e acabou não enxergando os riscos que aquilo poderia trazer para frente. Então, você perder 25% da sua eficiência por uma ingestão é muita coisa, né? E, por último, a manutenção classe mundial, que é o sonho de todos, né? A gente tem muitas normas, muitas metodologias falando sobre isso, mas é você tentar se superar, você ser cada dia melhor dentro dos conceitos que você traz, né? Então, é uma pergunta, né? Uma provocativa. Dentro dessas 4 gerações que a gente falou, em 2030, né? Que não está num espaço tão grande de gráfico como estão os anos anteriores, mas eu acho que está muito perto do que vai acontecer. O que vai acontecer com a manutenção? Para onde ela vai, né? Então, eu trago isso para discussão. Eu acredito que hoje a tecnologia, os sensoriamentos, a indústria 4.0, ela está caminhando num ritmo muito rápido. Ela não vem com viés de cortar pessoas, muito pelo contrário. Eu acredito que algumas profissões elas vão ser modificadas, né? Porque essa manutenção, ela basicamente ela algumas pessoas trazem como indústria 4.0, mas ela é uma automação dedicada para coletar dados e um servidor trabalhando ali com uma inteligência artificial
para poder te ajudar a tomar a decisão lá na frente. Basicamente, assim, de uma forma bem simplista, bem resumida, seria isso a manutenção prescritiva. Hoje há sensores que eles coletam os dados daquilo que a gente cadastrou, eles comparam com bancos do mundo todo de sensores que estão instalados aí em diversas plataformas para te ajudar a prescrever como está a saúde do seu ativo. Então, através disso, através de dashboards, através de dados, você consegue saber o momento certo para a tomada de decisão. Preciso parar aqui, porque se eu rodar mais, fica mais cara a manutenção, e se eu rodar menos, eu não vou tirar o melhor do meu ativo, e muitas vezes eu preciso ter uma decisão rápida para em cima de uma venda, de um volume de produção. Então, acho que em 2030 a gente vai ter profissionais dedicados para essa leitura de dados. É meio polêmico, talvez, não sei se tem alguém aqui do ramo de preditiva, né? Mas acho que hoje essas coletas manuais aí, no futuro, elas tendem a acabar, mas a figura da pessoa para trabalhar os dados, eu acredito que ela vai se perpetuar, porque por mais que uma inteligência artificial seja muito bom, ajude muito no dia a dia, nos diagnósticos, né? A gente ainda precisa de alguém para poder olhar e trazer alguns outros contrapontos de processo, alguns outros detalhes mais ricos para poder montar a tomada de decisão, né? Hoje também a gente tem aí, em grandes indústrias, um pessoal da manutenção que acaba ficando numa sala com várias televisões, sentindo ali um mapa de calor dos ativos, de como que está a saúde de cada ponto. Quando uma luz ali de verde ela fica em amarela, já dispara o alerta ali do pessoal que é da equipe de turno para ir lá ver o que está acontecendo, e aí começa toda essa coleta de dados, confiabilidade. Então, assim, é uma forma de você conseguir estressar ao máximo o seu ativo, aproveitando ao máximo as pessoas que você tem, né? Porque como tudo aquilo está sendo monitorado, você não precisa de pessoas estarem passando ali o tempo todo, você usa o seu recurso de mão de obra para preparar outras coisas, outros cenários, para quando você realmente precisar parar, que essa parada seja efetiva, né? E outro ponto também, um ponto que o professor trazia lá atrás já, que isso hoje virou realidade, ele ajudou a gente também em um projeto na Dexco, que é a questão da mobilidade, né? É você ter o seu software de manutenção, seu gerenciador de manutenção no seu celular na palma da mão. Existem diversos historiadores de dados que também têm aplicativo de celular. Então, hoje, esses dias a gente foi partir um equipamento, eu achei fantástico, eu fiquei apaixonado naquela imagem de várias pessoas, mecânicos, a operação com o celular na mão, acompanhando em tempo real como que estava a partida daquele equipamento. Então, tudo vai estar conectado, tudo vai estar interligado, mas não é porque a gente tem a informação, que a gente tem o dado, que a gente vai tomar a melhor decisão, né? A gente vai precisar ter pessoas especialistas para tratar esses dados, para poder tomar a melhor decisão. Legal? Até aqui, alguém quer fazer algum comentário, algum contraponto? Fiquem à vontade. Se alguém quiser falar alguma coisa, abre o microfone, por favor, tá? Ou coloca no chat. Já tem duas pessoas que estão... Não, só fazer uma observação que eu achei interessante, porque por mais que ele tenha uma ferramenta, o profissional vai continuar existindo. Então, é a mesma coisa na parte da gestão. Por mais que você tenha ferramentas maravilhosas, mas continua aquele cara que vai analisar e continua sendo o mentor da história toda. Muito bem colocado por você. Então. Não, legal, professor. Eu acho que as pessoas sempre vão ser a nossa força, né? É isso aí. Então, assim, hoje, né, Opa! Ninguém? Se a gente for trazer aqui, né, qual que é a missão da manutenção hoje, né? Nas literaturas antigas, trazia-se essa gangorra ou para lá ou para cá, né? Poxa, a manutenção está aqui para não deixar quebrar, a manutenção está aqui para tentar fazer mais preventiva, mais preditiva, para quebrar menos e por aí vai. Tudo isso que a gente está falando, esse esforço, ele tem um custo, né? Então,
quando a gente tem uma quebra, instintivamente, né, a cabeça da gente pensa assim, poxa, rodou 2 anos, eu vou trocar com 1 ano, vou trocar com 6 meses. A manutenção pensava muito assim, então você entrava na gangorra do dinheiro, né? Mas acho que acho não, tenho certeza, né, que a verdadeira missão da manutenção é trazer o equilíbrio no balanceamento de riscos, custos e desempenho. Então, você tem que saber, como manutenção, aonde está o seu ponto de equilíbrio. Tem um pouco mais à frente aqui, a gente traz essa questão do comportamento do custo e disponibilidade, né? Disponibilidade custa. Eu preciso ter uma disponibilidade altíssima no meu processo? É um dos pontos que muitas vezes a gente não discute na indústria. A gente cobra disponibilidade e cobra controle de custos. Então, a gente começa a não ter uma correlação saudável. Então, para a gente conseguir buscar esse equilíbrio, para a gente conseguir achar essa curva ideal, várias áreas, tem que ter uma cadeia de informações muito bem alinhadas para a gente saber assim, ó, queremos produzir aqui. Por quê? Porque eu preciso saber o limite do meu equipamento, o quanto ele suporta rodar. Se eu precisar acelerar ele fora daquilo que está no manual, você tem que montar toda uma cadeia de preditivas, instrumentação, engenharia, para saber se realmente ele suporta, se você não vai estar acelerando a vida de degradação desse ativo, porque se ele tiver uma quebra, para que você colocar lá o seu custo operacional, tudo que você tentou fazer caiu por terra, né? Então, achar esse comportamento de custos e disponibilidade não é fácil, mas é um ponto que precisa ser estressado no máximo, precisa ser discutido, porque custa, né? Então, essa questão do custo total aqui, o que a gente chama de custo total? É o CAPEX de manutenção, de sustain, né? Que é os investimentos em melhoria, em spare parts que você precisa injetar na sua empresa, mais o seu custo de OPEX, né? Que é o seu custo de operação normal, que são as suas manutenções ali do dia a dia, as suas despesas com serviços, pequenas correções, etc. Legal? Então, em cima de tudo isso, como que a gente consegue trazer o equilíbrio, né? Eu sou apaixonado pela literatura do professor Falcone, né? O professor Falcone, cada 10 palavras que ele traz, 3 ele fala método e as outras 2 é indicador, né? Então, eu acho que o método ter um método bem definido é o pilar básico que a gente precisa ter para tudo. Então, você ter um método definido resolve o seu problema? Não. Você precisa ter pessoas disciplinadas, você precisa ter um sistema de governança para garantir que esse método aconteça. Então, esse método ele vai te trazer uma clareza do que você precisa fazer, do que você precisa provocar para que o seu resultado aconteça. Então, tive o prazer de trabalhar com grandes consultorias, e eles vêm de fora sem saber do seu processo, né? Então, o que eles fazem? Eles seguem um método e fazem as perguntas. Quem dá a resposta é a própria equipe que já está lá dentro. Então, eles trazem essa organização para você conseguir seguir uma linha de raciocínio. Então, você ter um método bem definido, você consegue desenvolver ferramentas para que você possa fazer a gestão. Outro ponto para trazer o equilíbrio é as definições claras das posições e atuações dos times, né? Então, a gente tem ali um triângulo de base, né? Que é o operacional, o tático e estratégico. Então, o operacional, a gente vai ver um pouco mais à frente ali, a gente bate um papo também sobre um pouquinho de alguns conceitos de ferramentas sobre isso. O operacional tem que saber o papel dele, que são as ações ali de curto prazo, de uma maneira simplista. O pessoal do tático ali, que é a supervisão, tem que saber ali como montar a tática para que esse operacional consiga produzir, e ele já olha ali um pouco a médio prazo, e o estratégico, que é a alta gestão, que traz ali, consegue enxergar lá na frente e cascatear metas, cascatear direcionamentos para que o tático e o operacional estejam totalmente correlacionados com essa meta da empresa, né? Porque se em algum momento uma dessas pontas não estiver correlacionada, você não tem resultado. A participação
em discussões de projeto, trazendo o viés da manutenção, é uma outra coisa que é muito interessante para a manutenção fazer, né? Então, eu consigo trazer alguns exemplos básicos. Às vezes você traz uma linha para você aumentar a sua produção, então o cara de projeto, ele está ali, ele estudou, ele achou a melhor máquina que produz mais barata, mas na hora que você traz para dentro do seu universo, não são os mesmos, você podia ter utilizado as mesmas marcas do seu contrato, componentes nacionais, marcas conhecidas, com spare parts mais rápidas, e às vezes essa conversa acaba não tendo. Conceitos de bombas hidráulicas, por exemplo, o que dá certo numa região mais quente, o que não deu certo já de histórico, o porquê não deu certo. Então, trazer tudo isso para discussão também é rico e não adianta só discutir, tem que ter governança. Então, existem algumas ferramentas, eu trouxe alguns prints também para a gente falar um pouquinho sobre isso mais à frente. A implantação da sistemática dessas ferramentas de gestão, né, que é a gestão de mudança e gestão de riscos para boas tomadas de decisão. Então, quando a gente vai ter um projeto ou uma melhoria, né, que também não deixa de ter um viés de projeto, ou uma grande parada, que a gente chama de parada geral, que ela precisa ser tratada como um projeto, a gente precisa ter essa sistemática das ferramentas de gestão para que a gente consiga ter o melhor resultado. E o mais importante, que é o que a gente falou um pouquinho ali dessa questão futurista, é a gente conseguir transformar ali os dados em ação, né? Não adianta você ter o melhor software do mundo se o que você está colocando ali é pobre, ou todas aquelas informações que estão lá disponíveis, você não transformar em ação, não adianta nada, né? Então, daqui para frente, os dados vão ser dinheiro, né? Os dados vão ser a riqueza, mas se não transformado em ação, é só prejuízo, né? Você paga para ter uma coisa que você não usa. Tranquilo por aqui, pessoal? Algum contraponto? Tranquilo, professor. Então, legal. Vamos lá. Então, olhando um pouquinho essa questão da visão de custos, né? Uma das metodologias famosas e que eu sou fã também, aprendi um pouquinho com o Falcone, é a questão da gestão de custos OBZ, né? Então, o que é a metodologia OBZ ela traz? É o orçamento base zero. É você construir um orçamento com aquilo que você realmente precisa. E quando você monta esse orçamento, ele te dá alguns direcionamentos para você saber onde atuar, para você saber onde buscar oportunidades de melhoria. Então, ele traz uma visão de análise por contas agrupadas. Então, dentro da maior parte do conceito do SAP, você tem contas lá correlacionadas de elementos de máquina, lubrificantes, serviços de terceiros. Então, cada conta dessa tem um orçamento dentro de um centro de custo. E quando isso extrapola, você precisa ter um plano de ação. Então, o que você precisa fazer? Você precisa analisar. Então, quando você analisa, você sabe o que aconteceu e você sabe se aquilo é recorrente ou não recorrente. Então, se não é recorrente, é uma coisa que foi atípica, você não vai montar um plano de ação sobre isso. Mas se for algum desvio, isso precisa ser tratado, e para que tudo isso dê certo, você precisa ter ali uma equipe de governança, né, defensora desse método. Dentro dessa metodologia, ela traz ali a questão da priorização de recursos, então você enxergar onde está o seu meio, onde está o seu dinheiro, para onde o seu dinheiro precisa ir, e você prioriza, que é onde vai te trazer maiores resultados. Ela traz uma provocativa também sobre revisões de processo, análise de lacunas, por conta de como ela é composta, e traz também, eu acho que é o ponto-chave da metodologia, que é o envolvimento de todos da organização. Eu coloquei aqui ENES, né? É um nome que geralmente a gente usa para a metodologia das reuniões. Então, a gente tem 5 níveis de reunião. Então, a N5 é a linha da supervisão para tratar os indicadores, para tratar os planos de ação. Aí a N4 já é a visão de coordenação, a N3
é a visão gerencial, a N2, a visão de diretoria, e a N1 é a visão de presidência com o conselho. Então, são indicadores de área, mas todos têm que ser correlatos para chegar nessa questão da presidência e o conselho, a gente está alinhado com as diretrizes da empresa. Tá? Pontos chaves ali, que rotinas estabelecidas, né? Você falar sobre elas, ter esse momento da reunião, ter essa questão do plano, ter essa questão da governança, faz com que você sempre esteja falando sobre custos, né? Você ter uma rotina bem estabelecida, ela é a base para qualquer trabalho que você vai fazer. Medição e indicadores. Então, você não consegue saber onde você quer chegar se você não medir, né? Então, indicadores, eles são um norte para o que a gente precisa. Tudo que você não conseguir atingir, vem ali o que o professor Falcone sempre fala, tem que ter um plano de ação. Isso faz com que, eu acho que a riqueza não está em você ter todos os indicadores dentro da meta. Você pode ter todos os indicadores dentro da meta se a sua meta estiver frouxa, né? Você precisa medir, você precisa provocar ali as suas mudanças de processo, os seus ajustes de meta. Conforme você vai amadurecendo, você vai esticando ali os seus processos, as suas metas, e tudo isso com uma forma de controle, né? Então, você tem ali o olhar macro como um todo até o olhar micro. Então, quando você desenha um plano de ação nessa metodologia, você consegue trazer a visão do principal problema e cascatear pequenas ações para que você consiga capturar de volta aquilo que você, entre aspas, desviou no indicador. Tá? Então, é como se fosse uma forma de você buscar ali uma lacuna. Então, eu acho que é uma metodologia rica, não é fácil, né? Você falar que é base zero, é muito difícil ser base zero. Quando você vai montar um orçamento de uma área, de uma indústria, todo mundo fica preocupado, quer colocar aquela gordurinha a mais, mas a gente tem que se provocar, tem que se reinventar. Então, dentro dessa metodologia, quando a gente tem um desvio e você explode a conta, você começa a olhar, claro, dos maiores para os menores, né? E aí, quando você começa a provocar as pessoas, todo mundo fala assim, poxa, mas foi sempre essa correia, por exemplo, que eu usei. É a melhor que tem no mercado. Às vezes a nossa cultura ela é desenhada naquilo que a gente está enxergando. Então, o cara tem 10 anos ali dentro, ele conhece aquilo, ele defende aquilo. Então, precisa ser estressado, precisa ser provocado o trazer alguma coisa diferente, abrir o mercado, buscar benchmarking. Então, a metodologia mexe muito com o conhecimento de pessoas. Eu acho que esse é o ponto mais rico do processo. É você formar times incríveis, isso é um valor de onde eu trabalho, é você conseguir agregar conhecimento, agregando conhecimento você agrega valor, agregando valor você agrega disciplina, e agregando disciplina você consegue ter bons resultados. Nós tivemos ali algumas quebras de paradigma fantásticas nos últimos anos, por conta dessa metodologia. Então, o lubrificante que sempre usou há 20 anos, nós mudamos e estamos rodando bem. Quebramos um paradigma. Fizemos isso com Correias, fizemos isso com marcas de rolamentos. Erramos. Num processo de amadurecimento, numa curva de você buscar a otimização, você vai errar. Mas mais à frente a gente vai ver que se a gente conseguir deixar tudo isso dentro de uma gestão de risco, com alguns detalhes de gestão de mudanças, se a gente errar, a gente erra rápido, né? Então a gente consegue fazer com que essa informação fique alinhada, que esse propósito da gente ser cada vez mais eficiente esteja claro, e se acontecer um erro, isso faz parte do trajeto e a gente vai saber como consertar. Então, basicamente podemos tentar essa solução. Se a gente errar, vai custar tanto. Se a gente acertar, a gente economiza tanto. Então, trazer isso para a discussão dentro da metodologia é bem rico. Legal? Gestão de mudanças dentro da manutenção é uma coisa que a gente precisa estar explorando cada vez mais, mas não só na manutenção, acho que para tudo que a gente faz, né? Alguns cursos que eu fiz, eu sempre senti falta de alguma foto para mostrar ali, poxa, como que seria a cara da ferramenta
E conforme eu fui conhecendo, a cara da ferramenta ela tem que ser a sua cara, né? Ela tem que ser simples, com informações objetivas, para que você consiga ter um controle fácil para você ter uma governança. Então, para que serve a gestão de mudança, né? Ela não se baseia apenas em a gente avisar alguém ou fazer uma comunicação que alguma coisa está mudando. Ela é um método de governança para apoiar pessoas na organização em suas transições individuais, engajar os profissionais de modo que, além da comunicação, eles participem do processo como um todo e se sintam dono. Isso é o principal ponto. Muitas vezes, quando a gente vai implantar alguma coisa, a gente pensa no que vai ser bom para a nossa área. E isso não pode acontecer. A gestão de mudança, ela exige que você traga várias áreas para conversar sobre, porque toda mudança você afeta várias pessoas, né? E a visão dessas pessoas, você vai ter ali um espectador, você vai ter um antagonista, você vai ter vários tipos de perfil que vão trazer algumas provocações que vão tirar a gente da zona de conforto também. Porque, poxa, toda mudança, ela gera um impacto, ela gera um incômodo, ela gera um medo. Então, como fazer isso ser saudável? Envolver as pessoas certas, da forma certa e controlando isso. Parece que não, mas um dos maiores males, né, que tem em qualquer negócio é a comunicação. Então, às vezes a gente perde muito tempo, horas de trabalho é dinheiro, né, por não ter um controle, por não ter uma comunicação. Então, a gestão de mudança dentro de um processo estruturado de manutenção, ela é muito rica nisso. Eu tenho um exemplo em números para falar para vocês de uma coisa que a gente acertou e de uma coisa que a gente errou. Nós fomos implantar um projeto há um tempo atrás em uma das nossas unidades e a gente não comunicou à área que esse projeto ia acontecer. Foi discutido um ano atrás, as coisas foram compradas, eram importadas, chegou na hora de instalar, a gente instalou. E tudo aquilo que estava no estoque. A gente tinha R$900 mil no estoque, parado, de coisas que a gente poderia ter, através de uma conversa, de uma gestão de mudanças, ter sinalizado a área vir desestocando. Então, a gente teve que jogar contra resultado esse material que não tinha aplicação nenhuma. Outro ponto que a gente acabou acertando foi numa mudança de um pátio de uma outra fábrica nossa, e aí essa conversa aconteceu, a gente conseguiu evitar uma compra de R$470 mil em insumos, que também não poderiam mais ser usados, né? Ali tinham ferramentas, roldanas e outros itens que não faziam mais parte do processo. Então, uma simples reunião, um simples bate-papo, a gente evitou R$470 mil. Foram 30 minutos de conversa para ter um resultado desse. Se isso chega, não tem o que fazer. Se você pôr para leilão, se você tentar fazer de uma outra forma, geralmente são coisas muito específicas, né? E aí você não tem muito o que fazer com isso. A gente tem, dentro do nosso processo, até vou deixar meu contato depois, o Rui, que é o meu par, é um cara... ele é dedicado a essa questão de gestão de ativos dentro do grupo, ele faz um trabalho muito rico com o time dele, e isso está trazendo muito valor para os nossos processos. Agora, mudando um pouquinho, a gestão de riscos é uma das ferramentas que eu mais gosto. A gestão de risco, ela vem ali como um norte para a gente do que fazer se aquilo que a gente está propondo tiver alguma consequência, né? Então, é um conjunto de atividades aí para mitigar, coordenar ações para evitar potenciais ameaças, seja de um novo projeto, em uma atividade específica, ou até mesmo sobre uma tomada de decisão. Ele traz ali o conceito de consolidar informações, né, após debate sobre as ameaças, para serem convertidas em ações gerenciadas, né? Todos os responsáveis que a gente for colocar dentro do plano de ação precisam estar lá para que a pessoa saiba, né? E-mails geralmente se perdem, né? Então a pessoa tem que saber que ela é responsável daquela ação e ela precisa respeitar o prazo que aquilo é colocado. Então é uma ferramenta que a gente está usando muito dentro desse nosso sistema de gestão de ativos. Grandes mudanças, médias mudanças,
eu tenho um exemplo muito bacana para dividir com vocês também. A gente ia trocar um conjunto de ciclones, quando a gente fez o orçamento, só de material, deu 17 milhões e meio para trocar tudo. Partimos para tentar fazer um paliativo ali de trocar um terço, 4 milhões e meio. E aí a gente partiu para discutir, começamos a testar uma resina cerâmica. Poxa, ficou 1 milhão e 200. Poxa, essa resina não der certo. Então a gente montou todo um mapa de gestão de risco, de governança, de teste, de comunicação. Quando a gente implantou, foi tranquilo, foi leve. O engenheiro que puxou isso sabia o que estava fazendo, todo mundo estava comunicado, áreas comunicadas, então assim, a coisa flui de uma forma mais fácil. Tranquilo, pessoal? Até agora, estou tentando manter ali dentro do nosso tempo. O professor Carlos, fica à vontade em criticar. Não, pode seguir em frente, está maravilhoso sua palestra. Várias pessoas estão te agradecendo aqui. Tá bom? Muito legal. Manda ver. Então, legal. Então, falando um pouquinho aqui, tudo que a gente falou até agora, né, método, né, eu trago um pouco, então, todo método, ele traz ali algumas rotinas, né. Então, esse aqui é um exemplo de uma rotina que a gente criou junto aí a várias mãos. É uma das coisas ali, como a gente falou, né, gestão de mudanças, riscos, processos, tudo isso tem que estar, você tem que trazer pessoas que são a riqueza do negócio, né. Então, quando a gente desenha um método, ali a gente pega o método e transforma numa rotina, a gente precisa que todo mundo esteja de acordo, que as pessoas participem daquilo, que elas validem como se fosse um projeto. Então, a gente segue ali com a metodologia desde do termo de abertura, do planejamento, do como fazer, todo mundo criticando. Então, nós montamos um workshop para poder desenhar essa rotina. Para garantir que essa rotina aconteça, o que a gente precisou fazer, né? A gente precisou criar algumas formas de governança e acompanhamento para que até o final ela começasse a andar por si só. Então a gente desenhou dentro de uma semana alguns pontos chaves. Então a reunião de planejamento, né? Que é a reunião básica onde a gente capta todas as ordens de manutenção, as tratativas de nota, né, que são as rotinas, a gente traz para dentro do planejamento, a gente elabora na quinta-feira uma programação e na sexta-feira a gente discute como foi o fechamento da semana anterior. Então a gente trabalha através dos indicadores de manutenção, né, tanto essa questão do planejamento, a eficiência do nosso planejamento, como a eficiência da execução do nosso time. Então a reunião tem um público-alvo, né, são pessoas que realmente vão agregar ali naquele momento, tem horário bem definido, tem pauta bem definida, para que isso flua de uma forma ágil, né? Hoje em dia, todos os nossos processos precisam ser ágeis, né? Fora essa reunião de planejamento, a gente tem a reunião de manutenção, então onde a gente traz essa questão dos indicadores, plano de ação, alguns desvios, alguns recados rápidos. Temos também uma reunião mensal, onde a gente traz de forma corporativa a gerente de manutenção, junto com os coordenadores das fábricas, eu e o meu par, que é o Rui, a gente elabora esse material para discutir, para mostrar como as fábricas estão, comparando todos esses indicadores, e ali quando a gente pega algum ponto, a gente consegue montar algum trabalho, alguma força-tarefa para poder alavancar a unidade, tá? E, como a gente falou ali para cima, né, vamos falar um pouquinho mais para baixo, a questão de planejamento, né? Todas as paradas, elas precisam ser tratadas como um grande evento. Então, a gente tem dois tipos de parada, geralmente, na indústria. Aquela parada para fazer algumas pequenas intervenções planejadas, e uma grande parada, que é quando você para e trata um universo ali de normas, grandes manutenções, grandes projetos e tudo mais. Então, a reunião de PPM, que seria a nossa parada programada de manutenção, também tem um público-alvo, também tem um tempo determinado, porque a cabeça pensante da manutenção está aqui, né?
Então, se esses caras ficarem parados, todo o volume do que precisa ser tratado fica parado também. Então, tem que ser coisa rápida e objetiva. Dentro dessa, mantendo um método, uma outra entrega muito bacana, foi a questão da gente construir um procedimento de parada geral de manutenção, trazer a questão da matriz RACE, né, dentro do planejamento de parada. Então, cada um tem que saber o seu papel em cada etapa do processo. Então, a gente descreveu todos os processos que a gente acredita que são relevantes dentro de uma parada, e a gente fez essa interligação das entregas e dos responsáveis. Tá? Então, público-alvo também aqui da nossa equipe, né, para essas reuniões, também é a parte pensante da manutenção. O procedimento, ele é uma coisa bacana. Eu já fui contra procedimentos, falo assim, poxa, isso está escrito, ninguém lê, mas até então, quando eu parei para pensar, eu falei, poxa, eu tenho uma mentalidade pequena, por que eu vou atrás de uma literatura, por que eu vou atrás de estudar? Está escrito ali, é uma forma de você ter um método, é uma forma de você, todo mundo fazer a mesma coisa, da mesma forma, e que se precisar ajustar, que todo mundo tenha a mesma informação e todo mundo se ajuste. Então, ter procedimentos implantados, apesar de não ser fácil você conseguir implantar bem o procedimento, é uma coisa que é muito rica dentro desse universo todo de manutenção. A maior riqueza de tudo isso que a gente discutiu foi a criação desse fluxo de paradas, né? Saímos da matriz RACE, desenhamos o fluxo de como isso precisa fazer, então a gente trabalha hoje com a metodologia do PMI. O que o PMI traz? Né? Ele traz alguns braços, alguns pontos que são a base dele, né? Que é a iniciação, o planejamento, o monitoramento, o controle de execução e a finalização. Então, são, simplificando, né? Cinco braços para a gente se alavancar. Então, nós desenhamos um cronograma reverso. O que a gente precisa fazer, qual o primeiro ponto lá atrás, que é trazer a visão de lições aprendidas, trazer como foi o previsto realizado da parada anterior, para a gente olhar e falar assim, poxa, erramos aqui. O que a gente precisa fazer diferente? Né? Se a gente quer ter um resultado diferente, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. E principalmente uma das coisas que a gente é refém do mundo, né, é a questão dos importados. Então, com 6 meses de antecedência, ainda a gente corre um risco do importado não acontecer, né? É lockdown na China, enfim, a gente está passando por um momento turbulento, mas que dentro de uma linha normal, 6 meses é para ser o suficiente para atender os importados. Então, com 150 dias, a gente tem a reunião para a discussão do escopo preliminar. Com 120 dias, a gente já coloca como limite as aquisições conforme desenho. Então, o conforme desenho são itens que geralmente costumam agregar valor. Então, o time de suprimentos tem que ter um tempo para pesquisar, procurar, desenvolver. Muitas vezes acontece desenvolvimento de novas empresas em cima disso, processo de nacionalização. Então, por isso esse tempo um pouco mais para trás. Com 90 dias, a gente faz a entrega da análise de riscos e gestão de mudanças. Então, a gente já começa a discutir todos os grandes escopos e encaixar dentro da metodologia de risco e mudança que a gente falou um pouquinho acima. Com 60 dias, a gente tem o congelamento do escopo, né, da parada, e a partir daí a gente entra dentro dessa rotina de finalizar cronograma, receber peças, fazer preparativos, enfim. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você vai tratar uma grande parada, geralmente ela vem acompanhada de muito dinheiro. Se você não fizer essa gestão do tempo de forma adequada, tudo vira urgente no final. E quando você tem muita coisa disparada às pressas, isso custa, né? Você para processos de alguém para fazer o seu na frente. Então, trazendo tudo isso para trás, você consegue ter mais tempo das pessoas, porque você vai fazendo em várias partes pequenas, um pouquinho por dia. Então, você trabalha ali 80% hoje, 20% já olhando a parada do ano que vem.
quando você vê o seu planejamento está pronto, os suprimentos consegue trabalhar. É claro que não é 100% assim, mas quando você consegue trazer um maior volume, isso dá dinheiro, isso dá muito resultado. E o mais importante é todo mundo saber o que precisa fazer desde sempre, faz com que os nossos técnicos, os nossos mecânicos se preparem muito melhor para poder fazer esse serviço. Escolham quem são as pessoas, as prestadoras ali, que ganham as licitações geralmente, quem são as pessoas-chave, discutem sobre como é o serviço para que as melhores pessoas estejam nas melhores posições. E aí, para fechar, a gente tem os nossos indicadores aqui de acompanhamento de curva S, né, que é uma metodologia de projetos, o custo, né, previsto realizado. Dentro da execução, a gente traz também aqui a curva S da execução, de como está. A curva S a gente tem que ter um cuidado enorme, porque não é em cima do volume de atividades, mas sim em cima do caminho crítico, que se o caminho crítico atrasar, não adianta você entregar todo o resto, né? E o principal ponto, quem faz a abertura das discussões das reuniões diárias é segurança. Então, a segurança tem que ser o ponto ali de maior valor da parada. A partir daí, o restante a gente encara como rotina. E aí depois a gente tem uma reunião de encerramento, né? Faz aí a medição de pesquisa de satisfação dos clientes, porque muitas das entradas são feitas por eles, né? Nossos clientes internos. A gente faz a medição de aderência do planejamento do MRO. O que é isso? Nós pedimos um monte de peças no nosso almoxarifado. Então, se a gente não usou, o dinheiro da empresa fica lá parado. Então, a gente começa a trazer essa visibilidade, porque isso também custa, né? Não entrou no custo da parada, mas a empresa desembolsou. Então, a gente traz esse viés, esse olhar de que aquela questão da nossa comunicação, né? Todas as áreas são impactadas de alguma forma. Então, a gente trouxe esse indicador para que a gente olhe com mais carinho essa questão do MRO. E o índice de fornecimento do fornecedor é como se fosse um pós-audit da entrega do nosso parceiro, né? O que ele não foi bem para ele saber e poder mudar. Tudo isso que eu falei vem para convergir em cima de custos, né? Então, eu trouxe aqui um gráfico simples, né? Que é o nosso custo sobre reposição do ativo. Então, tudo isso que eu comentei para vocês, a gente começou a desenvolver lá atrás, em 2016. E aí, de lá para cá, a gente começou a olhar o comportamento de como estavam os nossos custos, né? Então, a gente conseguiu sair de um patamar de 4,5% para um patamar de 2,8%, custo total de manutenção, CAPEX e OPEX, sobre a reposição do ativo. Hoje, na literatura, dentro da base que a gente tentou comparar, a gente achou ali que o mercado que mais se aproxima é a celulose, né, com 3,9%. Então, a gente falou, poxa, isso é bom ou ruim? A melhor forma de você comparar, às vezes, é a gente comparar a gente com a gente mesmo, né? Então, o quão eficiente a gente quer ser no futuro, a gente primeiro tem que se preocupar se a gente já fez tudo aqui dentro de casa, para depois olhar para o mercado. Então, conversando com o professor um pouquinho antes aí do nosso bate-papo, né? Ele trouxe essa visão que é riquíssima, né? Vale a pena a gente se comparar com o mercado? Depende, né? Primeiro a gente tem que se comparar com a gente mesmo e a gente garantir que os nossos processos sejam eficientes. Mas, em linhas gerais, o que a gente conseguiu ver? Que, ao longo do tempo, a gente conseguiu baixar custos, a gente tem um norte ali de estabilização, mas, na verdade, tem toda uma inflação quando a gente se compara com a gente mesmo. A inflação de 2021, ela passou de 22% no geral dos nossos custos fixos. Chaparia subiu 320% por conta do minério, componentes eletrônicos subiram mais de 100%, itens importados subiram 86%. Então, toda essa otimização na gestão da manutenção fez com que o nosso custo total não subisse. Então, é como se a gente conseguisse ganhar da inflação aqui em linhas gerais. Então, hoje, para o próximo ano,
a gente vai buscar manter o método, só que tendo metas mais agressivas. A gente sabe onde tem oportunidades ali, algumas oportunidades, e a gente vai buscar outras para que a gente consiga garantir o equilíbrio desse nosso indicador. Tá? Aqui é só um ponto de como a gente está trazendo para o pessoal, nessa provocativa de como foram os anos anteriores nos nossos parques fabris de painéis, né? Como que cada um está frente ao outro, apesar de as unidades não serem 100% comparáveis, mas o método é o mesmo, né? É o custo de manutenção sobre reposição do ativo. Então, a gente olha, através disso, qual que é a nossa ideia? Vamos olhar quem está um pouquinho mais destoado e botar mais energia ali sobre o que a gente conseguiu pegar ali de boa prática, replicar para as outras unidades, e assim a gente continua transformando aí esses nossos dados em ações. Legal? Esse era um pouquinho que eu queria dividir com vocês. Eu acho que tentei concentrar bastante informação aqui, mas eu acho que não tem como falar de manutenção, resultado, sem a gente falar um pouquinho aí de métodos e indicadores. Tá perfeito, Eric. Eu tinha também uma mensagem para passar para vocês. Hoje, na verdade, quem estaria com o Eric aqui na sala era o professor Lorival, como o Eric muito bem lembrou ali no início, que talvez seja o professor de todos nós, né, que trabalhamos com engenharia de manutenção, mas o Lorival teve um pequeno probleminha de saúde e ele foi internado essa semana, né, uma pneumonia. Então, vamos botar uma energia positiva para o Lorival para ele se recuperar rápido e, em breve, estar aqui junto com a gente, tá? Mas, Eric, a sua palestra foi sensacional. Diversos colegas estão escrevendo aqui no chat aqui e agradecendo a sua palestra. Todo mundo está dizendo que foi muito bom. E aí, agora, eu queria convidar vocês para abrirem o microfone e quem quiser, de repente, perguntar alguma coisa direto para o Eric da palestra, conversar. Teve várias pessoas que colocaram aqui questões super interessantes, né? Que vocês possam estar comunicando aí para o Eric aí o que vocês gostariam de perguntar. Fica aberto aí, se alguém quiser comentar alguma coisa para aproveitar essa meia hora que a gente tem aí ainda com o Eric com a gente, fica à vontade para a gente poder seguir. Bom, a Lucimara está dando parabéns pela palestra, está agradecendo por compartilhar o seu conhecimento, realmente foi muito rico. A Pamela também falou a mesma coisa, parabéns, muito bom, palestra excelente. Juvenal, mesma coisa, muito bom. O Jonathan também falou que é muito produtivo. Eu compartilhei alguns arquivos com você. Não, vocês, o Eduardo, na verdade, vocês vão quem está inscrito na palestra vai receber o vídeo da palestra. A CCE ela trabalha com uma página no YouTube e vocês vão receber o link para poder assistir essa palestra do Eric no YouTube, tá? Ela não manda o arquivo da pessoa, o PowerPoint, tá? Agora, é interessante, eu só não sei quanto tempo vai demorar para acontecer, como está nesse período de festas, né? Eles dão uma revisão total no vídeo, cortam alguns pedaços do vídeo, tá? E, enfim, pode demorar mais de uma semana para isso aí estar disponível. Só que quem fez a inscrição no bate-papo vai receber o link da CCE, da PUC, no seu e-mail para poder dar uma olhada. Tá? O Caio Couto está colocando aqui também bastante produtiva a palestra. Boa noite a todos. Dando parabéns aí você, Eric. Agora, eu queria que vocês perguntassem. Tá? O Eduardo também colocou aqui uma coisa para você, Eric, que é o seguinte: a grande sacada para que os prazos do plano de ação sejam implementados é o envolvimento das pessoas no processo. Isso é questão até de cultura da empresa, né, de comportamento, e é importante. Tá? Ele acredita que realmente, se você não tiver esse envolvimento, simplesmente atribuir à pessoa a responsabilidade, e ela não tiver o senso de dono, né,
há uma grande chance de não acontecer as coisas, entendeu? Isso aí realmente é isso mesmo, depende da cultura da empresa, de como você trata. Agora, eu acho que quando chega assim num nível desse que o Eric está colocando, eu vou passar a palavra para ele responder, eu acho que é prazeroso, né? Então, todo mundo se envolve, né? Eric, está contigo a pergunta aí. Legal. Eu também não vejo uma outra forma do resultado dar certo se você não envolver pessoas, né? Então, a gente comentou um pouquinho ali de toda mudança, ela impacta não só a sua área, né? Impacta várias áreas. Essa questão do sentimento de dono e prazo, por isso que eu trouxe, né? O cara precisa estar na reunião, ele precisa saber que aquela ação foi para ele, que ele tem um prazo, e todo mundo que está ali na reunião tem que ter o comprometimento de sair dali tratando aquilo como uma prioridade, né? Então, geralmente, quem coloca o prazo é a pessoa que recebe o plano de ação. Então, se você mesmo falou que dava, você precisa garantir que aquilo dá, né? Porque, juntamente com a sua ação, várias outras vão depender de você ali para que as coisas aconteçam. Então, pessoas têm que estar envolvidas e comprometidas desde o começo para se sentirem donas do negócio. Assim, o sentimento de pertencimento, para mim, como o colega colocou lá, eu esqueci o nome dele, mas que você reforçou agora. Eduardo. Porque o principal é o seguinte, quer dizer, todo mundo, o negócio não é alguém trabalhando para alguém, é todo mundo trabalhando para um determinado objetivo. Isso aí. E aí, cada peça dessa, e como o nego fala que assim, a resistência da corrente é a resistência do elo mais fraco, né? Se você deixar alguém de fora, ou a pessoa não estiver dentro totalmente, aquilo ali vai ser o limite de eficiência teu, né? Ou de confiabilidade. Mas eu tinha uma pessoa que falava assim, que o melhor exemplo para comprometimento e envolvimento, comprometimento e envolvimento é o seguinte, é o bacon eggs. Quer dizer, a galinha está envolvida que botou um ovo, mas o porco ele está comprometido porque ele deu a vida dele para isso. Então, assim, não vou matar ninguém, não, mas é interessante como é que uma coisa é você está envolvido, está passando por ali, a outra você está dentro. Então, eu acho que realmente você colocou muito bem isso aí, e o colega colocou também. Eu acho muito bacana essa parte das pessoas. Eu sempre valorizo muito isso, porque eu acho que, como você falou aí, o grande lance, o segredo do sucesso é montar a equipe de alto desempenho. E para montar a equipe de alto desempenho, são pessoas que estão dentro. As pessoas que não estão dentro, você não consegue trabalhar com elas, escolher, treinar, desenvolver, né? Então, e tem, como diz o outro, tem que estar na cabeça e no coração. Acho muito bem. Parabéns aí pela palestra, foi excelente. Acho que todo mundo está adorando aí. Já tem alguns comentários aí, bastante grandes, a maioria elogiando. É isso mesmo. Estão colocando também uma questão aí de planejamento e tal. Muito bem, cara. Parabéns aí. O Gilmar mandou um elogio para você. O Euler, conteúdo de suma importância para o sucesso de uma companhia, principalmente na manutenção. O Jonathan também, em relação sobre a gestão de mudanças, MOC. Essa ferramenta é um complemento do plano de ação. Ela é gerenciada fora a parte. Como funciona na rotina, o Eric? A gestão de mudança é assim, vou tentar resumir de uma forma bem simples, né? É a aplicação de uma ferramenta para você não precisar fazer um plano de ação depois, né? Então, é você fazer bem a comunicação, começar ali a captar o que pode impactar para que você tenha pequenas ações para que isso não gere para você um grande esforço lá na frente. Perfeito. Eu vejo assim, você colocando essa seu planejamento do seu programa aí, tudo em cima do PMBOK, né? Você fala muito de planejamento das cinco fases e tal, né? E você fala das 10 disciplinas, né? Que aí você não entra a comunicação, entra a gestão de stakeholders, que também é outra coisa que a gente fala. Stakeholder é um que está dentro, mas tem que estar do seu lado lá também fora. Se o fornecedor tem que estar nessa e tal. Então, quer dizer, essa linha do PMBOK, eu, pessoalmente, sou muito fã dela. Então,
ela vale para você fazer um projeto de engenharia, uma planta nova, e vale para você fazer uma parada. É a mesma coisa, né? Os prazos talvez sejam diferentes, mas a problemática é a mesma e a solução também. E onde entra também a gestão do risco. Então, e essa parte de comunicação. Porque se você não comunicar direito, aquela pessoa que tem que fazer alguma coisa não vai saber o que tem que fazer, né? Então, eu acho que você cobriu muito bem essa linha aí, que eu gosto muito. Eu acho que um exemplo também que dá para trazer em cima do que você falou você consegue desenvolver pessoas com esses 5 pilares do PMBOK. Isso, exatamente. Também é bem rico para isso. Partindo do onde eu estou, aonde eu quero chegar. Tipo isso. Nelson Cabral, planejamento estratégico, Ingeman, 1995. O Adriano Silva dos Santos colocou que foi uma excelente palestra, te deu os parabéns. O Sandro Lima tem uma pergunta. Boa noite, parabéns. Hoje trabalho em uma empresa que admite em seu planejamento semanal de manutenção 36 horas disponíveis para a emergência. Sempre fui contra esse conceito. Hoje o PCM nos reuniu informando que para 2023 nossa empresa não irá mais admitir imputar no planejamento semanal essas horas, né? 36 horas é hora para caramba. Pois isso estaria impactando o cumprimento da nossa manutenção preditiva. Se você der mais uma horinha, para que eu vou entregar agora se eu posso entregar 36 horas depois, né? Qual é a sua visão sobre esse assunto? Eu acho que se a gente programa uma quebra, né, à espera de uma quebra, a gente não vai conseguir ter um resultado esperado, né? Então, dentro do que ele falou, eu concordo com ele. Você tem que ter, sim, uma pequena porcentagem disponível para atender pequenas ocorrências, mas o seu maior volume de horas tem que estar em cima de preventiva, de preditiva, né? Para mim, não faz sentido você programar horas disponíveis para esperar uma quebra. A mentalidade do mantenedor vai ser justamente o que o professor falou. Poxa, eu tenho horas aqui, eu vou fazer outra coisa. Então, você estressar o planejamento, ocupar as pessoas ali com aquilo que é prioridade, né? É a melhor forma de você conseguir baixar backlog, de você conseguir programar algumas coisas para que a pessoa desenvolva mais ali tecnicamente, de você conseguir varrer muito mais fácil o seu parque de máquinas ali, com o pessoal passando, fazendo a sensitiva, né? Então, eu acho que vocês precisam realmente ter essa virada de chave. Foca mais em não deixar quebrar, que o pulo do gato vai estar aí. Tinha um cara que falava assim, era o Sanches, eu esqueci o primeiro, Homero Sanches, ele dizia o seguinte, isso, sei lá, 20 e tantos anos atrás, mas ele falava assim, a manutenção está cada vez menos ser aquela que conserta, para ser cada vez mais aquela que elimina a necessidade de consertar. Quer dizer, é uma frase de efeito e tal, mas reflete muito essa postura aqui, essa modernidade que a gente está vivendo, essa evolução, né? É isso mesmo. Eu estou falando de 20 anos atrás, então ainda acho que ainda está valendo. É um pouco mais, hein? Um pouco mais, também nos 30. Juvenal Chaves fez uma colocação aqui bem interessante. Eric, você utilizou como base de sua apresentação fábricas, mas posso assegurar que todas as suas colocações são muito aderentes. O Juvenal não é só a indústria offshore, não. É a toda e qualquer atividade de trabalho, porque o Eric apresentou a metodologia universal. Todas as vezes que você apresenta alguma coisa que é metodologia universal, como o Nelson Cabral preconizava lá no Ingeman também, com a parte de planejamento, você aplica em qualquer coisa, até na sua vida pessoal, né? Eu, por exemplo, quando eu falo do Nelson, eu falo que ele me deu aula, mudou a minha atividade de manutenção e mudou a minha vida pessoal, porque o planejamento virou uma coisa que era soberana, né? Então, quando você muda a sua cabeça, que é esse negócio de virar chave que você está falando, você vai mudando tudo, não é só na empresa, né? A única coisa que eu sempre coloco como ergonomista é que para tudo na vida tem que ter um limite. E, às vezes, tem empresas que não conseguem perceber uma linha tênue entre você ser produtivo, dentro da sua capacidade de produção e dentro do que a própria organização te entrega,
para você ser produtivo, e aí você acaba entrando em empresas que as pessoas estão todas elas estressadas. E aí, na hora que o cara está totalmente estressado, o cognitivo dele já não responde, não toma decisão como deve ser tomada. Então, no meu entender, a gente tem que estar muito, o gestor, né? Tem que estar muito na frente de tudo para ele poder ser esse cara que vai medir exatamente esse termômetro aí, como é que está a temperatura das pessoas. Senão você vai gerar conflito, brigas, e aí os teus indicadores vão cair todos, porque as pessoas começam a largar tudo de mão. Então, metodologia universal é o caminho. Quando a gente fala de manutenção corretiva, preventiva, preditiva, é outra coisa que é metodologia universal. Ela se encaixa em qualquer coisa que você estiver fazendo na sua vida, né? Na sua casa, na sua vida privada, entendeu? No seu trabalho, na hora de conduzir seu carro na rua. Então, a gente não pode perder esse viés. Agora eu vou passar para o Eric aqui, para ele, que ele é o palestrante, né? Nós somos os papagaios de pirata que estão junto com o Eric. Vai, Eric. Professor, não tem, você disse tudo, né? Não tenho muita coisa para acrescentar. Eu acho assim que um dos pontos também que vale a pena a gente refletir é essa questão da linha do tempo, né? Evolução, olhar um pouco mais para frente e ver o que o mundo está ofertando, para onde o mundo está indo, que a manutenção tem que ir junto, né? Nós temos que ir junto. Tudo está ficando mais digital também. Acho que olhar para o futuro e já começar a se preparar. Às vezes você não precisa de muito investimento, né? Você precisa só de alguns conceitos, né? E começar a adaptar o modelo para como você quer trabalhar, e você vai tirar resultado disso também. Ter disciplina e foco, você tem resultado. Verdade. Inclusive, o Almeida, ele tem uma empresa que faz manutenção de edificações e tal, e nessa parte também a coisa é bastante crítica. Se você pensar em hospital, por exemplo, você, só é um prédio, prédio não, mas tem um centro cirúrgico lá, e se a energia cair e o gerador não entrar, o cara morre. Vai estar morto lá no meio do caminho. CTI, né? A CTI, por exemplo, nós temos o nosso amigo Lorival que está lá agora, espero que não fale nada aqui na Meleca do hospital lá. Então, é o seguinte, é isso mesmo. Se aplica essas áreas todas. Agora nós estávamos falando num clube. O clube é o seguinte, embora ele tenha os efeitos não sejam tão catastróficos, mas é quando o cara sai estressado de algum lugar, ele tem assim, hoje eu vou para o clube. Então, quando aquilo falha, você está acabando de falhar com o cara que trabalhou, deu o sangue dele lá, e aquela hora dele repor. Senão ele vai chegar no dia seguinte, como o Almeida falou, e vai começar a misturar a estação. É o caos. Vai descansar, né? Eu tenho um exemplo aí bem interessante disso que você acabou de falar, Eric, que é o trabalho com muito dinheiro, o trabalho sem dinheiro nenhum. Né? Já tive as duas condições na mão. Uma condição que é não ter dinheiro nenhum, fiquei mais ou menos 30 anos assim e conseguia fazer as coisas de uma forma muito interessante. E com dinheiro na mão também fiquei algum tempo, já pela minha empresa, fazendo consultoria, né? Em grandes empresas. A gente viu o seguinte, às vezes você ter muito recurso é ruim também, porque as pessoas não pensam muito. Quando você falou de priorizar os gastos e zona de conforto, né? Isso, você tem que ter um cuidado, porque às vezes você joga dinheiro pela janela. Estou fazendo uma consultoria agora num hotel, e aí foi uma empresa lá e fez uma avaliação de NR12. Um exemplo, tá? O hotel queria se enquadrar direitinho, um grande hotel, chamou a empresa, o cara foi lá. Aí o técnico inventou trocentas mil coisas que não eram necessárias, né? Até dizer que o cara ia entrar por baixo da máquina, o cara escreveu lá no papel, lá, só que a altura o sujeito não passava, né? E a outra coisa que debaixo da máquina era cheio de instalação que o cara não ia conseguir passar também. E aí vamos botar isso. Aí ele cobrou R$190 mil para adequar o hotel, né? Numa questão que não precisava de adequação alguma. Aí a gente, sem querer, eu estava na sala do gerente, conversando com ele, ele pegou, estava lá vendo essa NR12 do cara, aí ele começou a passar, isso aqui é um absurdo. Aí quando ele chegou nos 190 mil, rapaz, o cara está cobrando 190 mil. Peraí, vamos dar uma olhada com calma, quer dizer, o hotel tinha dinheiro, né?
Se a gente não tivesse naquele momento ali, talvez passasse os 190 mil. Aí, na hora que a gente foi ver os 190 mil, o cara mandando botar disjuntor, cadeado nas máquinas todas lá da lavanderia, quando, de repente, apenas um botão liga e desliga com chave resolveria o problema. Ou você fechar a parte de ar comprimido. Então, a vantagem da engenharia de manutenção, participar desses processos na organização, ela é fundamental porque você tem um olhar diferenciado. Você olha além da NR12, você vai olhar como engenheiro de manutenção, o que eu posso fazer em termos de engenharia, né? E, no final, acho que o valor total dos negócios não vai passar de 5 mil. Não passa de 5 mil, cara, como você. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também quando tem muito dinheiro, que você gastar 190 mil é fácil para quem tem muito. Mas quem não tem nenhum, que era a minha trajetória lá da onde eu trabalhei, você pensa 1000 vezes antes. Você vai planejar muito mesmo. Se você perder, perdeu, que nem os outros, né? Então, assim, quando você não tem grana, você tem que ter uma metodologia para envolver a sua equipe, para conquistar a equipe, para mesmo sabendo o cara, que ele não vai ganhar nem um centavo de PL, de nada, ele vai ganhar satisfação de ele estar ali trabalhando, ele vai ganhar satisfação de fazer um bom serviço. Então, a moeda é outra, né? Não vai ser promovido, não vai ser nada. Ele só vai ficar feliz, né? E eu acho que a palavra-chave é essa, deixar as pessoas felizes faz com que elas deixem a organização muito melhor do que antes. E deixar feliz é uma coisa que você não faz ninguém feliz, mas você dá as condições para ela se sentir empoderada e ela se sentir capaz de fazer algo além daquilo que ele faria como servidor público, qualquer coisa, né? Fiz isso na UERJ, pessoal da prefeitura, e aí, na época que eu cheguei lá para trabalhar com o pessoal da prefeitura, o pessoal falou para mim, aqui esses caras não querem nada, né? Aí, isso aí foi lá atrás, né? 99, por aí. Eu falei, então é o seguinte, então você se prepara porque eu vou passar pela oficina, depois que eu sair da oficina, você não vai encontrar mais aquele cara que você achava que existia lá, e aquele cara vai cobrar de você tudo aquilo que você não faz para ele. O problema não era do peão, o problema era de gestão, né? Então, é muito fácil dizer que teu funcionário não quer trabalhar se você não quer se empenhar para dar as condições. E os caras fizeram realmente isso aí. E lá na UFRJ, por 30 anos, mais ou menos, um pouco mais, eu também fiz esse tipo de coisa acontecer. E por causa desse tipo de envolvimento, é que hoje eu estou aqui com vocês aqui na sala de aula, né? Quer dizer, lógico, passou Nelson na minha vida, Lorival, outros tantos grandes professores, Newton Richa, que também está aí hoje. E aí está um colega nosso chamado Vandeilson, ele estava na sala, não sei se ainda está, mas o Vandeilson, por exemplo, ele acabou de fazer mais um curso agora, está se formando em engenheiro de produção, administrador, tem um monte de pós, e também aquela negócio dos recursos, entendeu, Eric? Então, acho que é fundamental a gente ter essa ideia do dinheiro, que o dinheiro ele vai mover a montanha, mas, de repente, move a montanha que não é para mover, né? Então, é por aí, tá? O Sandro Lima, o Franklin Nonato, que você está fazendo referência, ele estaria com a gente aqui hoje, até porque esse tema é muito envolvido com o Franklin, mas ele está numa parada de manutenção lá na empresa dele, está em outro estado, ele não vai poder, não estava aqui, senão você ia ver o Franklin aqui, mas eu mando um abraço para ele. Juvenal mandou um ok para você, e o evento está sendo oferecido pela PUC, né, pelo CCE PUC-Rio, para o curso de gestão avançada, tá bom? Bom, gente, falamos aberto, chegamos a 4 minutos das 9, que é o nosso horário limite. Vou pedir para o Eric tentar falar algumas palavras que ele deseja falar. Professor Nelson e os alunos aí que estão presentes aí, vocês estão participando, engenheiros, que vocês deem também a palavra de vocês na palestra do Eric, tá bom? Eric, a palavra é sua. Legal, foi um grande prazer, foi uma honra estar aqui com vocês. Foi o meu primeiro evento assim dessa forma, gostei bastante, tentei preparar alguma coisa que a gente conseguisse atingir de forma simples, né? Eu acredito muito no simples. Isso. Acho que a gente não precisa de muita perfumaria para conseguir convencer, né? Então, assim, agradeço, deixei meu contato aí. Se alguém quiser fazer um network, eu gosto muito disso. Trocar ideia de manutenção é difícil, né? Quem é um público, é difícil quem
quem goste tanto de manutenção quanto a gente, né? Então, se quiser conversar, me procura no LinkedIn, vai ser um prazer. Oi? Bota teu telefone e e-mail aqui no chat. É a última transparência lá. Não, Sim, sim, mas bota aqui no chat que fica legal. Legal. E só sinto do professor Lorival não poder estar aqui hoje, né? É um cara que eu admiro, fantástico, me ensinou muito. E então eu deixo aqui uma homenagem em forma de carinho, né? Que eu tentei fazer o melhor que eu pude aí, pensando muito nele. Com certeza ele vai ver sua aula aí hoje aí, tá? E fique tranquilo que ele vai aprovar muito, tá? Ele Obrigado. realmente ele é um guerreiro, tá? E deve estar lá sofrendo de não estar aqui dentro da sala de aula, tá? Da Tenho última vez que ele certeza ficou disso. internado, ele deu aula do hospital, né? Só para você ter uma noção como é que é a figura. Ele e o Gasal, né? Gasal também. Ele de pijama de hospital, aquela camisola, dando aula para o México, né? Tu imagina, né? E só ele mesmo, né, cara? Não tem jeito, entendeu? Mas eu acho que a gente foi privilegiado porque a gente passou por grandes nomes, né, na nossa vida que nos ajudaram muito, entendeu? Pessoal, essa palestra do Eric, ela, que nem ele falou, é simples, mas eu acho que o simples é complexo, porque você tornar uma coisa, como ele colocou hoje, que é extremamente trabalhosa de gerar, de uma forma simples, é para quem sabe muito, tá? Quem não sabe, não faz não, tá? Bota que trocentos mil slides, copia, né? Fala frase pronta, e o que vocês assistiram hoje aqui foi uma atividade prática, onde ele apresentou lá os conceitos dos trabalhos que ele realiza diariamente, né? Então, isso aí não é fácil, não, tá? Não é fácil, não. Não é simples, não. Isso é complexo. E o feedback veio quando você viu que as pessoas se manifestaram e interagiram aqui no chat, e botaram questões e elogiaram também. Quer dizer, a coisa que a gente percebe como professor sempre é que você fica olhando no olho do cara assim e você olha para ele e você está tendo resposta. Se tiver feedback, uma resposta legal, aí você, se não tiver bom, você muda. Quer dizer, a gente aqui no online é um pouco mais difícil, mas, de qualquer maneira, o conceito é o mesmo. O que interessa é o que bate se voltou, se teve eco. E teve um eco muito grande, eu acho que foi realmente, o Mida falou aí, muito, muito importante. Agradecer de coração a vocês todos aí. Em janeiro nós teremos outro bate-papo. A gente vai divulgar para vocês aí. E, realmente, o bate-papo, para mim, essa foi uma solução que a gente teve para divulgar os trabalhos dos profissionais de uma forma muito interessante, né? E totalmente gratuita. O Eric está aqui, não está ganhando nada para poder participar. Todas as outras pessoas que estão aqui é a mesma coisa. As pessoas, elas estão aqui porque realmente é interessante, e é uma forma de você fazer um compartilhamento de conhecimento extremamente democrático, tá entendendo? Então, eu acho que a gente aprende bastante com esse tipo de coisa, e o curso da gente ele é nessa linha, né? A gente está indo para a terceira turma agora, lá no CCE PUC-Rio, e todas as turmas que a gente passou, essa última agora, em outubro, teve um evento dos alunos que a gente chamou de encontro. Já é o quarto encontro que a gente faz. Primeiro foi numa outra universidade, nessa agora já teve 2, e teve um do Comitê UPAD. Então, já foi 4 encontros, e profissionais e alunos de engenharia e manutenção. E os trabalhos que foram apresentados esse ano agora surpreenderam mesmo, porque as pessoas fizeram meio que em cima da hora, mas o nível que foi apresentado foi grandioso. E o Nelson Cabral teve a última aula dele do curso e pediu para o pessoal fazer um trabalho sobre sustentabilidade, e realmente as pessoas se dedicaram demais. E o outro que pediu também, Nelson, foi a última aula da última aula, foi o Cegadas Viana, passou uma mensagem, Cegadas, dizendo que já foi a turma que melhor entregou um trabalho para ele de todas as versões que ele fez até hoje. O Cegadas também já é um contemporâneo, né, de 70, 80 anos de idade já, também que tem o Cegadas. Para você ter ideia, eu sou velho, mas ele foi meu professor quando eu comecei na Petrobras. Imagine o caboclo lá. Ele não.
Bom, gente, é isso. Ó. Temos aqui o Pedro Diniz que está agradecendo também a apresentação, bem agregadora. João Paulo também, a mesma coisa. Conteúdo excelente. Daniel Marques, para muito boa apresentação. Da turma 1. Daniel foi da turma 1. Turma 1. Já está chiando aqui já o Daniel, está vendo como é que é a concorrência? E recomendo mais o curso. São professores muito qualificados que dominam o assunto. Obrigado, Daniel. Você é fantástico, tá, meu amigo? Bom, quero agradecer os dois Daniels que estão na sala. Oi. Aproveita o embalo, gente, e faz propaganda do curso, porque quem fez, filho Daniel falou aí, foi muito bom para ele, então vai ser muito bom para quem entrar também. Então, como esse bate-papo aqui é para fazer isso, convido aí todos a pensar no assunto, porque vale a pena. É isso mesmo. Bom, queria agradecer os dois Daniels que estão na sala, ao Douglas, Reinaldo. Daniel, você inventou agora, hein, bicho? Daniel e Daniel. Daniel Fernandes. É sinistro, hein? Sinistro. Douglas, Reinaldo, Eduardo, Pedro, Christian, Sandro, Beatriz Morgado, Juvenal, Alberto, Zé Geraldo, João Paulo, Caio Couto, Jonathan, Tarcísio, Niele, Gregório, Adriano, Euler, Cesária, Marcos Santos, Lucimara e Douglas Ladeia. Pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo. Agradeço muito ao Eric. Foi uma grande palestra que você fez e vamos ver o que a gente pode fazer no futuro, viu, Eric? Você não pode escapulir, não. Não, professor. Agora você entrou. Vai ser um prazer. Você entrou no esquema, agora já era. Como é que é? Manutenção é uma cachaça, né, pessoal? Então, uma cachaça. O camarada entra, fica embriagado, rapaz, não sai nunca mais. Isso aí lembra uma frase do Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É isso aí. Quando o cara faz uma palestra dessa, ele já está se comprometendo com a próxima, até depois ser professor até no curso. Pior que hoje o meu maior problema é que eu estava no engarrafamento, aí o Eric ligou e falou assim, Almeida, eu vou te passar aqui para você ver a apresentação. Eu falei, Eric, eu acho que eu não vou chegar nem no tempo de abrir a sala, rapaz. Aí cheguei exatamente na hora certa que tinha marcado e só deu tempo de sentar e fazer a palestra com vocês aí. Gente, muito obrigado por tudo. Obrigado, tá bom? gente. A gente sempre fica muito feliz com todos vocês. Aí. Um abraço para vocês, tá, gente? Obrigado, Eric. Obrigado, Nelson. Foi muito 10. Prazer, professor Nelson. Obrigado, professor Carlos. Obrigado você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.